Hello? Já tem alguém aqui comigo? 6 horas em ponto, pontualíssima. Vamos ver se nós temos pessoas conosco esta noite. Vamos ver se chega alguém por aí para conversar comigo, para ficar de papo aqui. Hello, hello. Hello, hello. Venham chegando. Onde estão meus aluninhos? Oi, Rafa. Hello. Hello, hello. Um único integrante. Vamos aguardar. Se mais alguém chega. Hello, temos alguém. Gesiel, welcome. Seja bem-vindo, me dê um hi aí nos comentários. How are you? Hello, Jussara. Hello, Venâncio. Sejam bem-vindos todos. How are you today? Interajam comigo aí nos comentários enquanto a gente espera mais algumas pessoas chegarem pra gente conversar um pouquinho. Are you okay, Gesiel? Como eu posso falar o seu nome? Hello, Thiago. Welcome. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui. Vamos conversar daqui a pouco sobre alguns hábitos que podem atrapalhar na fluência do nosso inglês. Então vai ser bem legal esse diálogo. Quero saber de vocês se vocês possuem esses hábitos. Gesiel mesmo. Ok, então eu acertei. Nice to meet you. Vamos aguardar, vamos ver, vou esperar mais um pouquinho para ver se a galera vem chegando. Hello, Jussara. Ok, that's nice. Jussara está indo bem, está muito bem. Vamos ver se vocês têm alguns desses hábitos e vocês nem percebem que atrapalham aí na fluência de vocês, na busca pela fluência do inglês. Me contem aí se vocês já falam inglês há bastante tempo, se vocês estão estudando há bastante tempo. Me contem aí, enquanto a gente espera o pessoal chegar. A Jussara, o Gesiel, que já falaram comigo. Let me see. Escrevam aí nos comentários como está o inglês de vocês. Hello, Fabiano, welcome. Estou vendo vocês chegarem. Vamos aguardar, ver se mais pessoas vêm acompanhar a gente nessa live. Eu trouxe dicas muito legais hoje. Se vocês não viram as lives anteriores, vejam, porque tem dicas muito legais. A Ju entrou. Hello, Ju. E vejam as lives anteriores, porque a gente conversou sobre dicas legais, muito legais. E hoje eu trouxe mais algumas para vocês. Temos pessoinhas aí. Temos mais alguém que entrou. Tasses. Talvez eu não saiba falar esse nome, but welcome. Hi. Ok. Bom, vamos começando a conversar. As pessoas vão chegando ao longo aí. Já deixei o tema escrito para vocês. Hello, Chico. A gente vai conversar hoje. Eu trouxe 9 hábitos que podem atrapalhar aí na sua busca pela fluência em inglês. Então, eu não sei em que nível vocês estão, me contem aí nos comentários, mas a gente está sempre buscando melhorar, né? A gente está sempre buscando falar melhor, se sentir mais confortável com esse idioma novo que a gente está aprendendo, né? E eu trouxe 9 hábitos que às vezes a gente nem percebe, mas podem atrapalhar aí nesses nossos estudos, nesse nosso conhecimento pelo idioma inglês, ok? Nível muito ruim, não fala assim, Gesiel. Não existe nível muito ruim, existem níveis. Cada pessoa tem o seu tempo,
mas não existe isso, não fale assim. Hello, temos mais uma pessoa. Let me see. Quintanilha. É assim que se fala? Bom, vou começar então a conversar com vocês. E aí eu quero que ao longo dessa live, enquanto eu for falando esses hábitos que podem atrapalhar aí nos estudos do inglês, eu quero que vocês vão me contando nos comentários se vocês fazem e se vocês já tinham percebido que talvez esse hábito pode atrapalhar. Enfim, vão conversando aí comigo, interagindo pelos comentários, beleza? Bom, o primeiro hábito que eu trouxe aqui está relacionado a algo que eu tenho certeza que vocês gostam, que são as músicas e filmes e séries, enfim, esse tipo de mídia que a gente gosta de utilizar para a gente se divertir, para a gente se distrair. My name is Bárbara, Gisele. I am teacher Bárbara, ok? E aí a gente gosta, né? Eu pelo menos estou sempre escutando uma música no meu dia a dia, ou às vezes eu estou assistindo um vídeo no YouTube, ou eu estou assistindo um filme ou uma série. Me contem aí nos comentários se vocês também gostam disso. E aí o primeiro hábito ruim está relacionado a isso. Por quê? Se você tem o hábito de só ouvir músicas em português, ou só assistir vídeos no YouTube em português, ou só assistir filmes e séries dublados, talvez este hábito possa te atrapalhar aí na busca pela fluência ou por falar inglês. Porque a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele precisa se habituar com esse idioma novo, né? Tudo que é novo causa estranhamento. Então, quanto mais contato a gente tiver com esse idioma, mais a gente vai se sentir confortável escutando e falando ele, né? Então, talvez seja uma mudança muito simples que você possa fazer aí no seu dia a dia, mas que possa ajudar você a se habituar com esse novo idioma. Então, procure colocar as suas músicas, ouvir um pouco mais de música em outro idioma, né? No idioma inglês, para você se habituar a ouvir aquelas palavras, aqueles sons que são bem diferentes do português. Coloque os seus filmes e séries em inglês. Dependendo do seu nível, é claro, você vai precisar do auxílio das legendas, mas o importante é que você coloque no idioma original do inglês para você ir ouvindo aquelas palavras e se habituando com elas, ok? Vejam vídeos, procurem canais no YouTube de pessoas estrangeiras que falem inglês, mesmo que você não entenda tudo o que eles falam, mas o importante é a gente se habituar ali a ouvir. Então, isso é o primeiro hábito. Então, se você tem o hábito de ouvir tudo em português, todas essas mídias em português, procure mudar. Principalmente a música, né? Porque a música é uma coisa que tá ali de fundo o tempo todo, né? A gente às vezes está indo trabalhar e tá ouvindo uma música. Então, hello, Dante. Então, se a música estiver em inglês, isso vai ajudar o nosso cérebro a se sentir mais confortável e a reconhecer aqueles sons que talvez não sejam tão comuns, né, no português. Porque a gente tem que entender que tudo faz parte de habituar o nosso cérebro, os nossos ouvidos para aquele novo idioma. Então, por favor, tentem mudar aí esse hábito para ir se acostumando, ok? Então, esse é o primeiro hábito. Me contem aí nos comentários se vocês escutam músicas em inglês, se vocês procuram assistir os filmes ou vídeos no YouTube em inglês. Me contem aí se vocês têm esse hábito. E se vocês não têm, vamos procurar colocar ele na rotina aí de vocês para já ir ajudando a se sentir mais confortável nesse novo idioma, ok? Me contem aí o que vocês fazem e já vamos para o nosso próximo hábito. Então, nosso próximo hábito é o seguinte: quando vocês leem algum tipo de livro em inglês, vocês só leem livros didáticos em inglês. Então, só aquele livro que tem gramática. Então, a única coisa que você lê em inglês é o livro de gramática, que tem aquelas regras, que tem só alguns exemplos de frases, mas você nunca leu, por exemplo, um livro de história, né, em inglês. E aí, né, esse hábito talvez não seja tão legal. Deixa eu ver aqui o que o Fabiano disse. Fabiano disse assim: eu ouço muitas músicas em inglês. Isso é ótimo, Fabiano. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, já é um hábito que você já tem e já pode ter certeza que vai te ajudar aí com seus estudos em inglês. Veja se você consegue também ouvir vídeos
em inglês, ver as suas séries e filmes favoritos também nesse idioma, ok? Bom, voltando para os livros, o nosso segundo hábito é justamente esse, porque o aluno de inglês, ele só tem contato com a leitura em inglês nos livros didáticos, que são aqueles livros gramaticais, né? Aqueles livros que trazem os tempos verbais, como que a gente monta a frase, enfim. Mas vocês já pensaram em pegar um livro, por exemplo, de uma história, de uma ficção e ler em inglês? Por mais que seja desafiador, né, dependendo do seu nível, ler sempre ajuda a gente a adquirir mais vocabulários, né? Não tem nada melhor para adquirir vocabulário do que a leitura. Mas se a gente só lê livro de gramática, a gente não vai adquirir muito vocabulário e muito conhecimento ali, né? A gente vai conhecer a gramática, mas a gente não vai conhecer o uso dela em outros contextos. Então, a minha dica para melhorar esse hábito é você pegar livros, mesmo que sejam livros bem simples, pode ser até livros de história infantil, né? Esses contos infantis bem simples, que hoje em dia a gente encontra na internet, a gente tem os e-books, tem muito e-book gratuito que a gente pode baixar para a gente praticar e ler, mas que sejam livros fáceis, que estejam em inglês, para vocês praticarem a leitura em inglês. Não só de gramática, mas de histórias, né? De fantasia, para vocês irem adquirindo novos vocabulários. E outra dica também, se você já tem um nível mais legal aí, é você pegar uma história de um livro que você já conhece. Então vamos supor que você tem um livro preferido. E aí você pode então ler esse livro em inglês, né? Porque aí você já vai conhecer a história, você não vai ter esse empecilho, mas vai ser um desafio você ler aquela história nesse outro idioma. Então, vamos procurar melhorar mais esse hábito aí de só ler gramática em inglês e vamos ler histórias, vamos ler ficção em inglês para a gente ir adquirindo novos vocabulários. Me contem aí se vocês já fizeram isso, se vocês já leram livros de história em inglês, que tem outras histórias. Me contem aí nos comentários. Essa dica é muito legal também para vocês irem se habituando com a leitura em inglês, que não só essa leitura maçante sobre a gramática, né? Mas leituras legais de ficção. Fabiano disse sim. Acredito que um joinha seja bom, né? Temos pessoas entrando, temos a Zaira, maybe, o Jorge, hello everybody, o Gabriel, hello, welcome. Venham chegando, vamos conversando. Bom, o nosso terceiro hábito ruim, que pode atrapalhar aí nos estudos e na melhora do nosso inglês, é o seguinte. Vocês aí só falam inglês em sala de aula? Me contem aí nos comentários. Se você só fala inglês na sala de aula, eu vou te dizer que esse hábito é um hábito não muito legal, que pode sim te atrapalhar, né? Por quê? Porque a gente precisa praticar o inglês o tempo todo. Então imagina como nós vamos aprender a falar um idioma se a gente só fala ele ali em sala de aula, num ambiente controlado e poucas vezes por semana, poucas horas ali daquele dia, né? Então a gente precisa praticar, a gente precisa incluir o inglês no nosso dia a dia sempre que a gente puder. Então, se você perdeu as lives anteriores, a gente conversou sobre isso, eu dei dicas legais para você poder praticar o seu inglês, né, falando ele no seu dia a dia, fora da sala de aula. Então, eu dei dicas de áudios, eu dei dica de grupos de WhatsApp, dei dicas de conversar com o filme. Então, se vocês perderam as lives anteriores, vão lá no feed aqui do Instagram do Close to You e procurem essas lives para vocês pegarem essas dicas, para justamente melhorar esse hábito. Então, se você só fala inglês em sala de aula e depois não fala mais ao longo da semana ou ao longo do seu dia, procure melhorar esse hábito. Procure falar inglês sempre que você puder, ok? Me contem aí nos comentários se vocês só falam inglês em sala de aula, que eu quero saber. Mandem aí nos comentários. Vejam, lembrem-se de procurar as lives aí anteriores para vocês pegarem as dicas sobre isso, porque a gente conversou bastante sobre essa coisa de eu não tenho com quem falar inglês. Isso não é um problema, eu dei dicas muito legais para você praticar sozinho ou com outras pessoas, ok? Então, continuando aqui, o nosso próximo hábito, que pode te atrapalhar a falar inglês, é o seguinte.
A maioria dos alunos, quando estão falando inglês, ou mesmo quando estão ouvindo outras pessoas falarem inglês, acabam se comparando muito com as outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem esse péssimo hábito de falar, nossa, mas aquela pessoa fala muito melhor que eu. Nossa, mas olha como aquela pessoa fala bonito, eu não sei falar daquele jeito, né? Então, se você se compara o tempo todo com outras pessoas falando inglês, isso pode ser um hábito ruim, que pode te atrapalhar a se sentir mais confortável falando o inglês, né? Então, procure prestar atenção em você, né? Não se compare com outras pessoas, porque tenha certeza que as outras pessoas também têm as suas dificuldades e cada pessoa tem o seu nível, né? Tem o seu tempo para falar, tem o seu nível de inglês, cada um é diferente. Hello, Cícero, hello, Felipe, welcome, sejam bem-vindos. Então, se você se compara o tempo todo com outras pessoas falando inglês, procure melhorar esse hábito, né? Lembre-se de que você é único, cada pessoa é única, então cada pessoa tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de aprender e tem o seu tempo para aprender e se sentir confortável falando inglês. Quando a gente se compara com outro, a gente corre o risco de se travar muito, né? De se bloquear. E nem sempre a gente percebe o quanto a gente é bom, né? Porque a gente sempre fala, né? A grama do vizinho é muito mais verde do que a minha, né? E nem sempre é assim. Às vezes a gente é muito bom, às vezes a gente fala bem, só que a gente se compara tanto com o outro que a gente não percebe o nosso valor, as nossas qualidades. Então procurem não se comparar com os outros. E tem outra coisa também. Quando a gente se compara com as outras pessoas, a gente costuma se comparar com pessoas que estão em outros níveis, né? Então, às vezes você está com o seu nível de inglês e você está se comparando com uma pessoa que já estuda há muito mais tempo, né? Então, tudo tem ali o seu diferencial. Então, procurem não se comparar com as outras pessoas. Cada um fala do seu jeito e cada um tem o seu tempo para aprender. Então, se preocupe com a sua evolução, com a sua prática, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a se soltar melhor. Toda vez que você estiver falando inglês e estiver preocupada com a outra pessoa, o que ela está pensando, por que ela fala melhor, para, respira e lembra que você é único e que você está no seu processo e aquela outra pessoa também está no processo dela de aprendizagem, ok? Então, este hábito precisa ser tirado aí da sua lista de hábitos ruins. Você não pode se comparar com os outros, ok? Se comparar nunca é legal em nenhum âmbito da nossa vida, né? E falando outro idioma, menos ainda, ok? O importante é sempre a gente praticar e se comunicar. Como a gente faz isso, não importa. Cada um tem o seu jeitinho, ok? Tô vendo que tem pessoas entrando aí. Tem o Cris. Hello, Cris. Tem o Natanael. Sejam bem-vindos. Welcome. Bom, continuando aqui com os nossos hábitos, o próximo hábito eu tenho certeza que vocês vão conseguir mudar hoje, se vocês já não fazem. O Gustavo entrou aí, hello Gustavo. Gente, é o seguinte, qual é a coisa que a gente mais usa no nosso dia a dia? Tenho certeza que o que você está sempre pertinho aí, está sempre usando, é o seu celular. E o nosso próximo hábito está relacionado ao celular, porque é o seguinte, se o idioma do seu celular está em português, este hábito não vai te ajudar a continuar falando inglês, a continuar praticando e melhorando cada vez mais. Hello, Gustavo! Então, me contem aí nos comentários se o celular de vocês está em português ou se está em inglês, porque se ele estiver em português, vamos mudar esse hábito, vamos trocar o idioma do seu celular para inglês. Por quê? Porque é sempre importante que a gente esteja em contato com esse idioma, né, que é o inglês, o tempo todo. E não tem nada melhor para a gente colocar em prática do que usando o celular em inglês. Porque ele está o tempo todo na nossa mão, a gente está o tempo todo olhando para ele. E se estiver em inglês, vai ser muito mais fácil a gente conhecer aquelas palavras novas e habituar ali o nosso olhar, a nossa leitura, a nossa visão para aquelas palavras em inglês. Então, se você ainda está com seu celular em português, Rafa, tá em português? Então, vamos mudar esse hábito agora. Vamos já colocar o celular em inglês aí. Aí vocês vão falar, teacher, mas
e aí, se eu precisar fazer alguma coisa no meu celular, eu não vou conseguir. Gente, a gente já sabe de cabo a rabo o que a gente tem que fazer no celular. A gente já sabe aonde ficam as configurações, como faz para aumentar e abaixar o volume, a gente já sabe tudo, né? Se tem uma coisa que a gente conhece, é o nosso celular. Então, se a gente colocar o celular em inglês, isso não vai mudar nada porque a gente já sabe fazer. O que vai melhorar é que a gente vai estar em contato com o inglês o tempo todo, porque a gente está no celular o tempo todo. Olha, o Gustavo disse ali que o celular dele está em inglês. Isso é ótimo. Very good, Gustavo. Bom, e dentro dessa dica eu trouxe uma outra dica, que é o seguinte, a gente está o tempo todo nas redes sociais, né? Eu não sei vocês, mas eu tô sempre dando uma espiadinha ali nos stories, vendo o que a galera tá fazendo ali no dia a dia. E aí, uma dica é vocês seguirem pessoas que falam inglês que vocês gostam. Então, por exemplo, vocês podem seguir atores e atrizes das séries que vocês gostam de assistir, cantores e cantoras que vocês gostam de ouvir. Então, vocês podem seguir eles nas redes sociais e aí vocês vão ter mais contato com os nativos falando inglês. Então, vai, ouve o story ali daquela pessoa que você gosta. Mesmo que você não entenda direito o que ela está falando, você já está habituando o seu ouvido a ouvir aquele idioma. Então, sigam aí as pessoas, os falantes de inglês, os nativos, né, de inglês que vocês gostam, atores, atrizes, cantores, cantoras que vocês gostam, para vocês terem esse hábito de ouvir a língua inglesa nas suas redes sociais, né? Porque se tem uma coisa que a gente gosta, é ver o que a outra pessoa está fazendo ali no dia a dia dela. E se isso estiver em inglês, melhor ainda, porque você vai estar se divertindo e vai estar se habituando ali com o inglês, se sentindo mais confortável com esse idioma. Então, vamos mudar esse hábito aí de ter o celular todo em português e só pessoas que falam em português nas nossas redes sociais e vamos seguir pessoas que falam inglês e alterar o idioma aí do nosso celular, combinado? Muito bem, mais uma dica dada. Gustavo disse que usa o celular dele em inglês já há 8 anos. Very good, that's nice. Tá vendo? Sigam o exemplo do Gustavo aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Bom, o nosso próximo hábito que pode atrapalhar é o seguinte. E aí eu acho que talvez vocês não tenham percebido isso. Quando vocês leem alguma coisa em inglês, mesmo que seja uma frase ou uma atividade do curso que vocês estão fazendo, vocês leem só em pensamento, vocês nunca falam, né, leem em voz alta aquilo que vocês estão lendo. Isso é um péssimo hábito que a gente tem. Por quê? Quem viu a nossa primeira live lá, e se você não viu, veja, porque foi muito legal, a gente conversou que dentro da nossa cabeça, né, no nosso cérebro, tudo funciona melhor. Então, a gente lê mentalmente e tem a impressão de que a gente sabe a pronúncia, de que a gente consegue falar, de que a gente entendeu tudo, porque dentro da nossa cabeça tudo funciona melhor. Mas quando a gente fala, a gente percebe que talvez não seja bem assim. Então, se você só lê mentalmente, talvez você não perceba as dificuldades que você tem em falar. Então, talvez você não perceba que você não sabe aquela pronúncia, ou que você precisa melhorar aquela pronúncia, ou aquela fluência, enfim. Então, toda vez que você for ler alguma coisa em inglês, mesmo que seja uma única frase, mesmo que seja, por exemplo, um post aqui da Close to You no Instagram, você viu um post ali que está em inglês, leia isso em voz alta. E aí eu tenho certeza que você vai se sentir melhor falando cada vez mais e você vai perceber aonde você precisa melhorar, você vai perceber as palavras que você precisa procurar a pronúncia melhor, ok? E na nossa primeira live a gente conversou sobre isso, sobre a dificuldade que a gente tem em falar, porque quando a gente lê, a gente entende, mas falar é que é difícil, né? Então, se você perdeu essa live, vai lá, tá lá no nosso feed e assiste, porque eu dei dicas de como melhorar isso. E tudo isso tem a ver com prática. Então, toda vez que vocês forem ler alguma coisa que estiver em inglês, leiam em voz alta. Assim vocês vão perceber se vocês sabem ou não aquela pronúncia e aí sim vão poder melhorar isso, ok? Combinado? Muito bem. Continuando, move on. O nosso próximo hábito é o seguinte. A gente, quando tem uma dificuldade, a gente costuma
desistir logo. Então, se a gente ouve alguma coisa em inglês e que a gente não entendeu, a gente já desiste, ou a gente já procura aquilo em português logo, ou se eu li uma palavra e eu não conheço aquela palavra, eu já largo mão, já falo, não sei, vou procurar em português e pronto. Então, não desista, né? Se você tem... eu pareço médica, Dante? Não, talvez seja o meu uniforme aqui da Close to You, que é branco, mas eu não sou médica, não. Eu sou uma teacher aqui. Gustavo tá falando lá, ó, don't give up, exatamente. Então, se você tem esse hábito de desistir logo porque você não entendeu alguma coisa, procure melhorar isso. Então, não desista. Lembre-se que tudo tem um tempo. Então, se você ouviu alguma coisa de primeira que você não entendeu, ouça de novo, ouça mais uma vez, que eu tenho certeza que da segunda ou terceira vez você vai entender mais palavras e vai entender melhor o contexto daquilo. Então, esse hábito de desistir logo é muito ruim e a gente não chega a lugar nenhum, a gente não atinge os nossos objetivos quando a gente desiste logo, ok? Então, ouviu alguma coisa que não entendeu? Ouça de novo, procure o contexto daquilo, insista. Leu alguma coisa, tem alguma palavra que você não conhece, anote ali para você pesquisar melhor, ok? Então, esse é um hábito que pode atrapalhar bastante aí na busca pela fluência de vocês. Então, não desistam. Se você não pode pesquisar naquela hora, anote para você pesquisar depois e tirar a sua dúvida depois. A Daisy está dizendo assim, tenho mais dificuldade em entender do que pronunciar. Pois é, Daisy. A gente conversou sobre isso na nossa primeira live. Então, se você perdeu, assiste lá, porque eu dei algumas dicas de como melhorar isso. Então, tudo faz parte de prática, mas a gente tem algumas dicas que a gente pode usar para melhorar. Então, se você perdeu, vai lá no nosso feed que as lives estão salvas. Aí você pode melhorar essa sua dificuldade, ok? Bom, o nosso terceiro hábito aqui é o seguinte... vocês costumam traduzir literalmente tudo que vocês veem? Então, assim, vocês comparam o inglês com o português o tempo todo. Se você faz isso, é um hábito que pode te atrapalhar bastante e pode te travar na hora de falar. Porque se a gente tem esse hábito de ficar traduzindo literalmente tudo e comparando o inglês com o português o tempo todo, isso não ajuda a gente a falar inglês de uma forma mais natural. Porque a gente tem dois idiomas que são muito diferentes, né? A gente tem palavras muito diferentes, a fonética, né? Os fonemas, os sons desses idiomas são muito diferentes. Então, a gente não pode comparar dois idiomas o tempo todo. É claro que traduzir as coisas ajuda a gente a montar as frases que a gente precisa falar. Mas a gente precisa ir se desapegando disso e pensando mais em inglês do que em português. Então, procure não ficar traduzindo literalmente tudo o que você vê. Porque se a gente traduz tudo literalmente, a gente vai perceber que não vai fazer sentido, né? Então, imagina que dificuldade vai ser para você, quando você for falar, aí você pensa em português, aí você traduz literalmente em inglês, aí você percebe que o que você traduziu em inglês não faz sentido, e aí você tem que reformular a frase para poder fazer sentido em inglês. Então, isso acaba te dando vários bloqueios na hora de falar. Então, se você tem esse hábito de traduzir tudo literalmente o tempo todo, procure melhorar isso, procure pensar mais em inglês e entender que são dois idiomas diferentes. Alguns alunos têm o hábito de ficar assim, mas em português não é assim, por que em inglês é? Gente, porque é. Né? A gente tem que entender isso, que são dois idiomas diferentes. Não adianta a gente tentar transformar o inglês em português, porque isso não vai dar certo. Né? Então, não questione por que em português é assim e em inglês não é, ou por que em inglês é assim e português não é, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só vai deixar a sua cabeça mais confusa. Então, na hora que você estiver estudando, não tenha esse questionamento, não compare os idiomas e não traduza tudo literalmente ao pé da letra, porque isso vai te atrapalhar bastante. Então, sempre que você puder, pense mais em inglês do que em português. Isso vem com o tempo,
mas precisa se tornar um hábito, porque tudo que se torna hábito acontece. Agora, se a gente vai deixando de lado, a gente não chega a lugar nenhum, ok? Bom, vamos para o nosso próximo hábito, que é o último hábito. Então, se prepara aí que esse último hábito tem a ver com todos os outros que a gente falou até aqui. Então, é o seguinte: quando você está estudando, você tem contato com o inglês. Então, você tem ali o seu dia a dia e aí tem umas 2 horinhas do seu dia que você tira para estudar inglês. E depois você não estuda mais, né? Então, você só tem contato com o inglês naquele momento de estudo que você tem. Depois, o resto do dia todo, você nem lembra que o inglês existe. Se você faz isso, esse é um hábito que pode te atrapalhar muito e não vai te ajudar a ter fluência em inglês. Porque isso se resume, né? Todos esses hábitos que a gente comentou se resumem em prática. Então, a gente precisa praticar e a gente precisa incluir o inglês em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, vocês vão perceber que quanto mais contato com o inglês vocês tiverem no seu dia a dia, nas menores coisas, né? Conforme a gente falou, no celular, nas redes sociais, nas músicas que a gente escuta, naquilo que a gente lê, quanto mais inglês tiver ali no seu dia a dia, mais isso vai se tornar natural. Nada vai ser natural se não estiver incluso no seu dia a dia. Então, se você só tem contato com o inglês 2 horas por dia, naquele seu momento de estudo, eu sinto te informar que você não vai evoluir muito, porque a gente só evolui realmente tendo contato com aquilo que a gente quer, né? Então, a gente sabe que tudo é prática. E se o inglês não está no seu dia a dia o tempo todo, vai se tornar cada vez mais difícil de você chegar nessa fluência. Então, um resumo, se eu pudesse fazer um resumo de todos esses hábitos que atrapalham os alunos a adquirir fluência, eu diria que este resumo está em praticar. Esses alunos não têm o inglês o tempo todo ali na vida deles e isso não ajuda. Então, procurem colocar isso em prática, procurem colocar o inglês nos mínimos detalhes aí do dia a dia de vocês, que quando vocês menos perceberem, vocês vão estar pensando em inglês também e não só em português. Deixa eu ver aqui, o Gustavo disse, do you recommend Duolingo or any apps? Apps são sempre bem-vindos. Quanto mais você puder ter contato e praticar, né, o inglês, melhor. A gente tem os apps, as coisas aqui também do Close to You, então vocês podem praticar sempre que vocês quiserem. O nosso curso Close to You já vai estar aberto para vocês fazerem. Vai ser um curso super legal que vai ter vídeo, vai ter atividades, vão ter várias coisas. Então fiquem atentos aí, que também pode ajudar vocês nessa procura aí pela busca da pronúncia, pela fluência, ok? Fiquem atentos nas redes sociais, que assim que o curso estrear, vocês vão saber, e eu tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta que vai ajudar vocês a chegarem aonde vocês desejam falando inglês. Então, um resumo dos 9 hábitos aí que podem te atrapalhar na busca pela fluência do inglês é o seguinte, vamos resumir aí. Primeiro, só escutar música, só ver vídeo, só ver série em português não vai te ajudar a aprender inglês. Então, ouça tudo em inglês o máximo que você puder. O segundo hábito, se você só lê livros em inglês se forem de gramática. Isso também não é legal, você precisa ler outras coisas. Então, leiam livros de história, de ficção, de contos infantis em inglês. O terceiro hábito, se você só fala inglês em sala de aula. A gente já sabe que se a gente só fala inglês em sala de aula, a gente não adquire a fluência. A gente precisa falar mais o tempo todo. Então, falem mais inglês. O quarto hábito, se você se compara o tempo todo com os outros, isso também não é legal. Não se compare, né? Entenda que você tem a sua trajetória e o outro tem a trajetória dele. Então, se preocupe com você, sempre com a sua evolução e não com o outro. Não se compare com o inglês alheio. Foque no seu inglês. Se o idioma do seu celular está em português, também não é um hábito legal. Coloque o idioma em inglês para você ter contato. Siga pessoas que falam inglês. Que mais?
O outro hábito, se você só lê coisas em inglês mentalmente, também não é legal. Leia em voz alta, pratique aquela pronúncia daquelas palavras. Não leia somente mentalmente, leia em voz alta. O próximo hábito também que pode te atrapalhar, se você desiste fácil, então tem uma dúvida, já desistiu. Não desista. Anote ali as suas dúvidas e busque saná-las, porque só assim você vai evoluir. A gente não evolui se a gente não vai atrás das nossas dúvidas, ok? O próximo hábito é se você compara o inglês com o português o tempo todo também, vai te atrapalhar demais. São duas línguas diferentes, dois idiomas diferentes, então não adianta fazer comparação. O inglês é de um jeito, o português é de outro. Então pense sempre com a cabeça focada no inglês, ok? E por último, se você só tem contato com o inglês no seu momento de estudo, esse é o pior hábito que você pode ter. O inglês precisa fazer parte do seu dia a dia, ok? Então esses foram os 9 hábitos que eu trouxe aqui para que vocês possam melhorar esses hábitos. Juntos desses hábitos eu dei algumas dicas de como melhorá-los. Coloquem em prática essas dicas e me contem aí depois se deu certo, o que vocês fizeram. Eu estava vendo aí que a Daisy perguntou como posso praticar pronúncia sozinha. Daisy, eu falei isso na primeira live e na segunda live também. Mas eu dei a dica de você mandar áudio para algumas pessoas que você conhece, contando do seu dia a dia. Dei a dica de criar grupo com seus amigos para vocês falarem inglês através de áudios. Então eu dei algumas dicas nas lives anteriores, eu queria muito que vocês assistissem para ajudar vocês aí. O Fábio disse boas dicas, que bom que eu ajudei. Gente, as lives, o Rafa tá perguntando, as lives estão todas salvas aqui no Instagram. Então você vai lá no nosso feed, elas estão no feed e também estão naquele íconezinho do IGTV. Então as lives ficam sempre salvas ali no nosso IGTV. Então sempre que você tiver um tempinho, assistam as lives anteriores que eu trouxe dicas muito legais também. E trouxe dicas aí que a Daisy perguntou de como praticar sozinho a pronúncia, enfim. Então assistam lá que tem dicas muito legais e que ajudam bastante os alunos, ok? Se vocês chegaram agora no final e perderam as outras dicas que eu dei aqui nessa live, vou deixar salvo. No link da nossa bio também tem eu vou deixar um resuminho do que eu falei aqui nessa live de hoje e tem um resuminho das lives anteriores também. É bem legal esse resuminho, vocês podem imprimir ou salvar para que vocês vejam essas dicas e vão incorporando aí no dia a dia. O importante é vocês colocarem em prática, se não todas, algumas delas, né? A gente não pode desistir de falar em inglês, esse é o mais importante. Então, coloquem aí em prática no dia a dia de vocês. Não esqueçam de praticar sempre. A gente está aqui para nos ajudarmos, ok? E fiquem sempre atentos aí nas nossas redes sociais, nos nossos posts, para vocês irem praticando junto com a gente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz porque vocês interagiram comigo aí nos comentários, então essa troca é sempre muito importante. Fiquem atentos porque semana que vem tem mais live, eu aviso o dia e o horário e o tema para vocês, então fiquem atentos aqui na rede social, no Instagram da Close to You, que eu vou contando para vocês os dias e os horários das próximas lives, ok? Muito bem, muito obrigada pela companhia, boa noite, good night and bye!